Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui, né, atendendo a um pedido do Paulo Vanaia, para esse grande historiador do futebol em geral, futebol do Brasil, futebol do Mato Grosso, onde eu tive o privilégio de jogar. E atendendo a um pedido do Paulo, pediu que eu falasse um pouco de mim, falasse um pouco da minha história no futebol. E o futebol que eu terminei a minha carreira em Cuiabá e comecei aqui em Minas, jogando pelo Nacional Futebol Clube, depois passei por Uberaba Esporte, joguei no Uberlândia e depois de Uberlândia voltei para Uberaba, onde depois de Uberaba, depois de 3, 4 anos de profissional, eu comecei muito cedo, comecei com 17 anos, já era titular do Nacional de Uberaba. E na minha carreira eu fui cedo também para Cuiabá. Não sei que todos lembram a época do misto, quando eu fui jogar em Cuiabá, ainda era aquele campeonato do estado sem ter divisão ainda do Mato Grosso. Nós disputamos um campeonato estadual, onde teve a participação ainda do Operário, do Comercial, do outro estado, onde o misto chegou a ser vice-campeão. Nós perdemos uma final para o Operário lá em Campo Grande. Perdemos o título. Mas a minha ida para Cuiabá, quando surgiu a oportunidade, que eu estava no Uberaba, já tinha alguns amigos aí em Cuiabá, como o caso do Fabinho, o caso do Toninho Campos. E como treinador seria, se não me engano, o Rubens de Freitas, que me treinou em Uberlândia e foi para Cuiabá, me levou para Cuiabá. Eu ainda me lembro muito bem, quando eu cheguei em Cuiabá, nós treinávamos lá no hospital do Adalto Botelho. Era engraçado, porque não tinha nada, né? Era simplesmente o campo lá do hospital. Eu me lembro muito bem do Lisboa. Quem não conhece o Lisboa em Mato Grosso? Todo mundo conhece o Lisboa. Praticamente ele era tudo do misto, né? Eu lembro que ele chegava com as malas de roupa e jogava num canto lá. Cada um dos jogadores ia, pegava a sua roupa, pegava o seu uniforme para treinar. Então foi uma fase que eu passei com misto. E foi uma fase muito boa. Depois, nós morávamos ainda no Jardim Petrópolis, a concentração do misto era no Jardim Petrópolis. Então nós moramos ali muito tempo, me lembro muito bem daquele time, com Gonçalves, com Marcinho, com Miro, com Fabinho, com Bife. Então são grandes jogadores. A gente vai falando dos homens assim, fica até difícil, porque realmente é muita gente, muito amigo, então a gente sabe que pode esquecer alguém e esquece, porque o tempo já faz tempo, né? Eu fui para Cuiabá, se não me engano, em 78, fiquei 78, 79, 80, 81. Conseguimos ser vice-campeão com misto e bicampeão com misto. E depois dessa fase do Jardim Petrópolis, Adalto Botelho, nós passamos a treinar no Dutra, no Dutrinha. E passamos a morar ali na Getúlio Vargas. Quem não conhece a Getúlio Vargas ali, onde era a sede do misto? A gente morava ali. E logo em seguida veio como presidente o Lino Miranda, grande presidente, grande baluarte aí do esporte do Mato Grosso, que fez história. E o Lino conseguiu fazer um grande time. Realmente ele fez um time que ficou na história, um time que ganhou vários títulos. Fomos campeões por 2 anos seguidos. Trouxe jogadores como Orlando Fumaça, como o Pastoril. Nós tínhamos o Adavilson. Quem não se lembra do ataque de Adavilson, Bife e Toninho Campos? Quem não se lembra do meio de campo de Fabinho, Ademar e Pastoril? E Marcinha ainda fazendo o meio. Então, Miro lateral, o quarto zagueiro. Nós tínhamos o Jairo pela esquerda, tínhamos o Gilmar que jogava pela direita. O Gonçalves também participava. Então era baita jogadores. Então ficava até difícil de escalar o misto. Depois no ano seguinte veio o Tostão. Quem não se lembra do Tostão, jogamos contra o Tostão.
Então tem vários jogadores, tem várias histórias. Eu vivia intensamente o futebol do Mato Grosso, até não queria ter saído do Mato Grosso. Então são coisas que realmente marcam a vida da gente. Eu me lembro muito bem das histórias do Lino. A história do Lino vendendo o bife por 15 de novembro de Piracicaba. Foi uma história, foi uma lenda. O pessoal falava que o Lino Miranda comprou o pastoril do Goiás e não pagou. E vendeu o bife para São Bento de Sorocaba e não entregou. Então são histórias que a gente não esquece. Eu me lembro que nós estávamos concentrados na nossa sede da Getúlio Vargas e o Lino tinha vendido o bife para o São Bento de Sorocaba. Mas o Lino queria que o bife fizesse mais umas 3 partidas. E o pessoal do São Bento não aceitava. Foram até Cuiabá para buscar o bife. Essa história a gente lembra. Isso eu lembro que eu estava lá, participando. Aí o Lino dizendo que ia entregar o bife e nós íamos jogar em Rondonópolis contra a União. Aí o Lino colocou o bife no carro e falou que ia levar até na casa dele, para pegar as malas para ir embora para Sorocaba. Só que no caminho não foi essa história. O Lino pegou o bife e levou até na estrada, na saída de Cuiabá, para o bife pegar o ônibus novamente com o resto do time. Então isso são histórias que ficam marcadas. Isso aí a gente não esquece. E quem queria perder um jogador igual o Bife, né? O Bife sempre foi um centroavante extraordinário. Me lembro muito bem que nós fomos jogar em Porto Alegre contra o Internacional, que o Adavilson rebentou com o jogo, o Adavilson acabou com o jogo contra o Inter. Foi nessa partida que o Inter mostrou interessado no Adavilson, o Pelezinho, e adquiriu o passe dele. Infelizmente, logo depois, nas férias, parece que no carnaval, o Adavilson sofreu aquele acidente e veio a falecer. Então tudo isso são histórias, são marcas. Trabalhei aí no misto com grandes treinadores, trabalhei com Milton Buzeto, trabalhei com Aderbal Lana, Hélio Machado, professor Hélio Machado lá da faculdade. Então são pessoas com quem a gente conviveu e com quem a gente aprendeu muito. Realmente me trouxe histórias fabulosas. E até, por exemplo, até hoje eu tenho muitos amigos em Cuiabá. Luiz Carlos Beleza, uma pessoa extraordinária, grande amigo. Luiz Carlos Beleza era ídolo de Cuiabá, era ídolo do misto. Eu me lembro que nós íamos treinar no Dutra, morando ainda lá no Jardim Petrópolis. Luiz Carlos saía a pé do Jardim Petrópolis, lá na avenida, lá para frente da penitenciária, que era na época, e até no Dutra a pé, já fazendo sua caminhada. Então são histórias realmente fabulosas. Tínhamos, por exemplo, quem lembra do Jorge Aguiar, do Arildo, do Delson. A gente vai lembrando, a gente vai vendo isso e vai lembrando. Saldanha, um grande amigo Saldanha, era um goleiraço também. Saldanha, que Deus o tenha, a gente sabe que faleceu, o Toninho Campos veio falecer. Então a gente fica triste com esses companheiros que foram, né, mas fica alegre com a história que nós tivemos no misto.